Muito boa tarde, estamos a apresentar a Voz da Misericórdia. O meu nome é Carlos Correia e sou psicólogo da Santa Casa da Misericórdia de Vizela. A Voz da Misericórdia será emitida quinzenalmente e terá como missão dar a conhecer aos nossos ouvintes o trabalho desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de Vizela. Ao longo das próximas semanas, vamos trazer-vos vários profissionais das diferentes áreas de atuação que nos vão falar um pouco das funções que desempenham nesta instituição. O nosso intuito é que os ouvintes da Rádio Vizela fiquem a conhecer um pouco melhor o cotidiano desta casa que conta já com mais de 100 anos de história. Antes de passar a apresentar os meus convidados, gostaria de agradecer à Rádio Vizela pelo convite que nos dirigiu e por ceder este tempo de antena. Hoje os nossos convidados são o Dr. Avelino Vaz Pinheiro, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vizela, e a doutora Fátima Guimarães, assistente administrativa. Muito boa tarde. Boa tarde. Antes de avançarmos para algumas questões mais específicas, gostaria de pedir ao Sr. Provedor um breve enquadramento dos serviços disponibilizados pela Misericórdia. Como o Carlos já teve a oportunidade de dizer, a Misericórdia existe há mais de 100 anos e desde aí temos desenvolvido um trabalho que tem em vista servir a população do concelho. Neste momento, a Misericórdia apoia mais de 500 pessoas distribuídas por várias áreas. Começamos pelos mais novos, temos a creche com 100 crianças e o jardim de infância com 120. Depois temos o apoio domiciliário, que é a prestação de serviços na casa dos utentes, nomeadamente serviços de higiene pessoal, habitacional, alimentar, e estamos neste momento com 38 pessoas. Depois temos o lar social, os utentes que residem nas nossas instalações, onde usufruem todos os serviços que podemos proporcionar, e temos capacidade e também já neste momento lotados para 50 pessoas. Depois temos o centro de dia, com as pessoas que dão entrada pela manhã, regressam a casa no final do dia. Neste momento também temos 17 pessoas e temos a unidade de cuidados continuados, que a população de Vizela já conhece bem, com cerca de 60 camas. Temos também a cantina social, que neste momento só tem 9 pessoas a quem fornecemos almoço e jantar, porque a situação, felizmente, já não é tão grave como era aqui há uns anos. E temos o Gabinete de Rendimento Social de Inserção, que acompanha 61 agregados familiares do Concelho de Vizela e 53 também do Concelho de Famalicão. Este gabinete, as pessoas às vezes não sabem bem o que é concretamente, também promove o que nós designamos por ação social, que são apoios esporádicos que essas pessoas, que os nossos técnicos prestam à população, no sentido de os ajudar, por exemplo, quando as pessoas precisam de óculos, precisam de prótese dentária, nós preenchemos os formulários necessários para solicitar as comparticipações para essas despesas. Depois, todas as áreas que falei estão protocoladas com a Segurança Social e na área não protocolada temos o nosso lar privado, com capacidade para acolher 32 pessoas. Doutora Fátima, eu imagino que o número de colaboradores da Santa Casa também seja elevado. Sim, só fazer mais uma ressalva relativamente ao que o Sr. Provedor transmitiu. Temos também uma ajuda alimentar proporcionada através do Programa Alimentar de Vizela, em que, conjuntamente com mais 14 instituições do Concelho, mas com a coordenação por parte da Santa Casa da Misericórdia, fornecemos um cabaz de géneros com a regularidade mensal que provém de recolhas que fazemos nas superfícies comerciais em 2 alturas no ano. Portanto, agora, em função da questão que me está a colocar, a instituição, para dar uma resposta de qualidade em todas as áreas de atuação, dispõe de um quadro de recursos humanos de 166 profissionais, que vão desde médicos, enfermeiros, passando pelas educadoras de infância, psicólogos, auxiliares de saúde, dentre outros profissionais, sendo destacar que a equipa de trabalho é bastante jovem e qualificada. Dada a atividade da instituição versar unicamente a prestação de serviços, o peso dos recursos humanos nos encargos gerais é elevado e ronda os 67%, sendo referir igualmente o papel importante dos órgãos sociais no dia-a-dia da instituição, não sendo estes remunerados. Dr. Avelino, tendo em conta o número de serviços, utentes e funcionários que a Misericórdia tem, e uma vez que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa arrecada um grande valor com os Jogos Santa Casa, a imagem que as pessoas têm das Misericórdias é de uma grande riqueza. O Sr. Provedor pode falar-nos um pouco desta associação que é tantas vezes feita? Pois, ainda bem que me pergunta, aliás, tínhamos falado sobre esse assunto porque as pessoas confundem muitas vezes essa questão. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Jogo, não faz parte e não tem nada a ver com as Santa Casas espalhadas ao longo do país. Eu sei, porque o dinheiro que arrecadam, e que é muito, 70% é entregue ao Estado e os outros 30% são usados para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em projetos que eles próprios financiam e que têm a ver também com apoio social, mas sobretudo na área de Lisboa.
como de facto eles têm muito dinheiro, e até já se fala na entrada do Monte Pio, não é? Eles criaram um fundo que se chama o Fundo Rainha Dona Leonor, que consiste, as misericórdias, e tenho a impressão que também as IPSS podem apresentar projetos junto da Santa Casa, projetos que são avaliados por eles em Lisboa e que depois podem ser comparticipados ou não. Nós, por acaso, temos um projeto, ou candidatámos-nos a esse fundo, no ano 2017, com as obras de requalificação do lar, não foi aprovado, dizem-nos agora que ele vai ser novamente apreciado em 2018, ficamos à espera. Bem. Recentemente foram também noticiadas as obras de requalificação do Lar Social Torres Soares. Qual foi o objetivo desta obra? Bom, essa é uma obra que me deu bastante prazer, porque de facto aquilo era um edifício que tinha 20 anos, que tinha muitas carências em termos de acessibilidade, em termos de infiltrações, e que tinha uns parâmetros de conforto muito desatualizados. Fizemos uma intervenção de fundo, começou pela substituição do telhado e que foi até o mobiliário dos quartos. O que nós procurámos fazer nesta requalificação foi retirar ao lar o caráter hospitalar e dar-lhe assim um caráter residencial, mais pessoal, de modo a proporcionar às pessoas aquele conforto necessário e que alguns nunca tiveram ao longo da vida. Esta requalificação é a primeira fase de um projeto que temos que se chama a Praça Linear. Como as pessoas sabem, aqui em Vizela as instalações da Misericórdia estão situadas num local privilegiado, um local alto da cidade, longe das indústrias, e portanto o que permite usufruir do espaço exterior de uma maneira cómoda e muito agradável. Por isso que a gente, o que é que pensou? Pensou criar 4 zonas exteriores, uma já está criada, que foi a que está imediatamente ligada ao lar, como, por exemplo, um parque geriátrico, um miradouro, uma zona de estimulação sensorial, que vai permitir um contacto entre as diferentes valências da Misericórdia, ou seja, mesmo as pessoas incapacitadas, em cadeiras de rodas, vão poder usufruir e fazer esse percurso entre as valências, o que nos vai permitir o quê? Vai nos permitir que haja um contacto, por exemplo, entre as crianças, os idosos, em que os idosos possam partilhar experiências e que lhes permita sentirem-se mais úteis, mais ativos. Portanto, por outro lado, também vai servir para que as visitas, os familiares dos nossos utentes, possam usufruir com eles desse espaço exterior e, claro que sim, pensámos abrir também esse espaço à comunidade vizelense. Doutora Fátima, com esta remodelação foi possível aumentar o número de vagas? Sim, portanto, desde 1999, quando a entrada em funcionamento do Lar Torres Soares, foi definida a capacidade do mesmo para 45 utentes e celebrado o respectivo protocolo com a Segurança Social para essa capacidade. Com a remodelação agora efetuada, a capacidade passou para 50 utentes, sendo que para essas 5 vagas a instituição não dispõe de acordo. Doutora Fátima, pode esclarecer um pouquinho melhor o que significa dentro e fora do acordo com a Segurança Social? Sim, a diferença reside no valor que a instituição dispõe para fazer face às despesas inerentes aos serviços prestados aos referidos utentes. Sim, para os utentes com um acordo com a Segurança Social, o valor recebido resulta da soma das comparticipações que advêm da mensalidade cobrada ao utente, em que a mesma pode variar entre os 75% e os 95% do valor dos rendimentos, com o valor pago pela Segurança Social para esta resposta, em que em 2017 foi no montante de 374 euros por mês por utente, com a ajuda familiar, no caso em que isso é possível. Portanto, para os utentes não protocolados ou fora do acordo, o valor recebido pelos serviços prestados resulta unicamente do rendimento do utente, não havendo lugar a qualquer comparticipação adicional, suportando a instituição aquele encargo. Muito bem. Eu imagino que estas obras de requalificação do lar tenham tido também custos avultados, mas para que os ouvintes possam compreender melhor, como é que estes custos foram suportados? Pronto, como há bocado já tive até a oportunidade de dizer, quer dizer, em termos de projeto, em termos de subsídios estatais, não recebemos nenhum. Portanto, a Câmara, que tem sido o nosso parceiro ao longo destes anos todos, comparticipou em grande escala, com cerca de 30 e qualquer coisa por cento do valor da obra. É uma obra que estava orçada em cerca de 487 mil euros, que um bocadinho depois que com o mobiliário seria ainda uma verba a crescer, e portanto a Câmara participou,
nós também com capitais próprios e, entretanto, com a ajuda dos empresários aqui de Vizela, com alguns que contactei que se disponibilizaram para que pudéssemos mobilar os quartos de acordo com aquilo que eu pretendia que fosse um quarto de um lar confortável, com todas as comodidades, ajudaram-nos para esse tipo de remodelação. No início desta conversa falamos um pouco do antigo hospital, não é? Onde funciona hoje a unidade de cuidados continuados. E esta questão gostaria de colocar prende-se exatamente com isso. Nessas instalações onde funciona agora a unidade de cuidados continuados, existe algum serviço aberto à comunidade? Sim, nós temos, e permitido por lei, temos o serviço de fisioterapia, que neste momento funciona, portanto, para o exterior. É um serviço que está protocolado com vários seguros. Temos, portanto, as pessoas que com seguros de saúde podem usufruir, e mesmo aquelas que não têm seguros de saúde, o que sabemos e os preços que praticamos são muito acessíveis, porque sabemos que qualquer pessoa que não esteja isenta de taxas nos serviços, os valores que nós praticamos são muito semelhantes ou até inferiores ao que as pessoas pagarão. Daí que, aproveito para passar a publicidade, temos gente jovem, qualificada e com provas dadas, portanto, temos as portas abertas para isso. Muito bem. Para terminar, quais os planos para investimentos a curto prazo? Bom, a curto prazo e a curtíssimo prazo. Temos a questão da creche. Eu acho que as pessoas também visitando o nosso site veem que temos já o projeto de arquitetura está feito e não só, os projetos de especialidade também. Estamos à espera agora de algumas autorizações para isso e vamos lançar o projeto da creche. Vamos lançar um concurso público porque a estrutura que temos neste momento está completamente desatualizada, já não satisfaz os requisitos necessários agora e dentro daquilo que se quer para as crianças e, portanto, é uma obra que vamos lançar a muito curto prazo. Temos já garantido o apoio da Câmara para isso e acho que faz bem, porque, de facto, nós estamos aqui para servir o Conselho e não vale a pena andarmos a substituir uns aos outros. Aquilo que cada um sabe fazer bem, falo para a comunidade. Para que possamos ter uma noção mais geral, a nova creche terá lugar para mais ou menos quantas crianças? Portanto, a nova creche, em função dos polos que vai apresentar, tem polos de berçário, da aquisição de marcha e dos 3 anos, vamos ter capacidade para acolher diariamente 126 utentes. Posto isto e que falamos também um pouco do novo projeto, a questão que gostaria de colocar seria o que fazer, o que se já tem alguma ideia do que vão fazer com as atuais instalações da creche? Pois, é um edifício já faz parte um bocadinho do património aqui de Vizela. Eu tenho 60 anos e, portanto, já andei nesta creche. Portanto, temos algumas ideias, mas provavelmente a ideia e o projeto que irá para a frente é construir ou requalificá-lo para mais um apoio a idosos. Portanto, criar mais espaços, porque, de facto, temos uma lista de espera enorme e, se calhar, será nessa área onde vamos fazer a nossa opção e investir. Muito obrigado. Por hoje o nosso tempo já acabou. Agradeço uma vez mais à Rádio Vizela pelo convite. Agradeço também ao Dr. Avelino e à Dra. Fátima pela participação e despeço-me dos nossos ouvintes marcando um novo encontro para o dia 15 de fevereiro, no mesmo horário, com um programa centrado no lar e na institucionalização do idoso. Muito boa tarde.